Rebelo de Sousa parece passar incólume às críticas. São hoje meus convidados, António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. A ambos, muito obrigado pela vossa presença. Estamos, de facto, perante um presidente que, no seu estilo, até será anti-Cavaco. Boa tarde, Mónica. Boa tarde, António. Boa tarde. Anti-Cavaco, no seu estilo, a pergunta... De tão diferente que será? Eu não direi anti ninguém. Eu acho que é um discurso próprio. É um discurso diferente. É um discurso de um homem com inteligência emocional, um homem que valoriza o trato e as emoções, não é? Não fugir das razões, porque sempre tem uma estratégia de um pensamento de médio e longo prazo. O professor Cavaco Silva era um homem diferente, com muita dificuldade neste trato desde sempre. Demasiado afastado. Só tive uma fase em que tive a oportunidade de estar atentamente perto, foi na segunda campanha, onde ajudei o Dr. Luís Palha da Silva, quando fez ele era o mandatário, não, era o chefe de diretor de campanha, e foi feita, digamos, a campanha eleitoral, propriamente dita, a volta. Eu não fui à Madeira e aos Açores, mas a partir de Lisboa, pelo Algarve, andei 15 dias a acompanhar a campanha, no carro do Dr. Luís Palha, portanto, mais próximo não podia haver com o professor Cavaco e da mulher, e o professor Cavaco passava e não me cumprimentava. Quer dizer, falava com o Dr. Luís Palha e seguia. Isto era um trato, como também na outra campanha anterior, em 1995, lembro-me bem, novembro e dezembro, que era uma campanha perdida com o Dr. João Sampaio. Eu estava com o Dr. João Sampaio, eu estava com o Alexandre Relvas e o Luís Palha, e também aconteceu o mesmo. Quer dizer, uma pessoa de trato muito distante, muito frio. Não quer dizer que não tenha votado nele por convicção. E depois, muito ligado também ao aspecto económico. Eu acho que ele vê fantasmas Fantasma não, ele vê como economista, vê o abismo. E tem o... Está demasiado concentrado nos números e pouco nas pessoas. Está demasiado concentrado. Não é... Porque os números e pessoas é a mesma coisa. Eu acho que ele trata, acho que lhe falta esta questão emotiva que o professor Marcelo traz digamos, à cena política, e vai ser muito interessante, porque ele vai combater a demagogia, digamos, e a falta de um rumo claro para a governação com as mesmas armas que é usado pelo Dr. António Costa. No fundo, com aquele sorriso afável e simpático, vai fazendo o seu percurso próprio, independentemente dos valores e do valor que está em jogo. Porque observa-se, para concluir, observou-se nesta parte final da vossa peça, quando termina o discurso do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e há parte da Assembleia da República que aplaude o discurso, que ainda por cima é um discurso positivo, é um discurso que virado para o futuro, a virar a página, na tentativa de criar pontes, e vê-se dois grupos, ou três grupos partidários, nomeadamente o Bloco de Esquerda, sim, o PCP e o PCP, que não faz aquela atitude correta, que é a atitude de homenagear quem acabou o discurso e acaba de ser mandado. Aqui vê-se que há o chamado antigo Bloco, a esfera do governo, é o arco governamental, e há os outros. E agora o PS vai ter dificuldade em conviver com qual é que ele vai optar. Se vai optar pelos outros, PCP e Bloco de Esquerda, ou se vai optar por aquele chamado antigo arco governamental. Nós, Marcelo, mesmo assim, apesar desta sua presidência dos afetos que ele prometeu, ele conseguiu passar vários recados económicos num discurso onde parecia que a economia não estava. É importante não fecharmos o Marcelo nesta imagem emotiva que, de alguma forma, presidiu a campanha dele. Ele é muito mais do que emoção, é muito mais do que... Ele é, para já, inteligentíssimo, sempre foi considerado como tal. Eu faço aqui a minha declaração de interesses. Tive a honra de ter sido aluno dele e ter trabalhado com ele quando acabei António o curso Costa também. na Faculdade de Direito. E, portanto, e fui contemporâneo com António Costa, e, portanto, é natural que tudo isto se tropece. Marcelo é emotivo, como o Rui dizia, de afetos, como a Mónica referiu, mas também seríssimo em termos estratégicos, em termos de discurso, em termos de objetivos. E não tenho dúvidas de que ele sabe o que quer e sabe para onde quer ir. Não vai entrar em jogos partidários. O difícil para nós é dizermos que Marcelo é presidente porque ele é Marcelo, em primeiro lugar, ou seja, é ele próprio.
E esta presidência vai ter essa marca, a marca de alguém que tem uma bissetriz de várias posições perante a vida, a do homem, a do cientista, no caso, enquanto professor universitário, e a do animal político. E é nesta mescla que ele vai conduzir a sua presidência, seguramente. Isso ficou bem marcado, por um lado, naqueles pequenos toques que começou a dar ontem, de quebrar o protocolo, de furar a segurança, de se dirigir às pessoas, de não aceitar como bom aquilo que era a mera tradição formalista e partir para fazer marcas próprias dele. O discurso, que é um discurso que naturalmente é o discurso símbolo do poder moderador que a chefia do Estado tem em Portugal desde há mais de um século, e ele vai tentar exercer a sua magistratura exatamente nesta lógica, na lógica de eu estou acima daquilo que são os interesses políticos ou partidários do momento, independentemente de quem estiver nos partidos. O objetivo dele é, e julgo que a principal mensagem são os portugueses no seu todo. Independentemente daqueles que ontem tiveram um comportamento que é de lamentar, não aplaudir, porque não aplaudiram nem Marcelo, nem a pessoa. O que estava ali em causa era o chefe de Estado, que passa a ser chefe de Estado de todos os portugueses. E por isso é que é lamentável a atitude daqueles que não quiseram prestar nessa homenagem ao chefe de Estado, que representa exatamente todos os portugueses. De resto, eu julgo que é uma nota importante, aquela também que o Rui introduziu aqui, que é ilustrar que há ainda quem não tenha aprendido as regras da democracia e aqueles que, de alguma forma, durante 40 anos marcaram o tal arco da governação. Sim. E aqueles que ainda não sabem bem qual é o seu arco. Exato. Não sabem bem, não querem sequer chegar, porque marcam a sua postura política do radicalismo e do protesto. Rui, considera que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve durante anos habituado à ribalta, ele, na verdade, dos factos, entrou em nossas casas todos os domingos no seu comentário semanal, vai conseguir, no recato e nos bastidores, tecer os acordos políticos que serão necessários, tendo em conta a necessidade de manter em marcha a geringonça a bem da estabilidade do país? Eu penso que vai conseguir, porque as grandes misérias trazem grandes oportunidades, não é? E começa já pelo modelo que ele fez do seu primeiro dia, pelo encontro ecuménico, onde foi feito em sede de uma religião que não é dele, mas que teve 17 confissões religiosas. Aqui já mostra uma atitude também diferente para com a sociedade. Por outro lado, nos altos dignatários que ele fez convites pessoais para estar presente. A saber, o rei Filipe de Espanha, Filipe VI de Espanha, o presidente Nyusi de Moçambique e o Juncker da Comunidade Europeia. Ou seja, ele neste triângulo juntou o que ele considera que é mais do que o seu espaço geográfico, porque em rigor Portugal é mais do que estes quilómetros quadrados que temos aqui na Europa. E nesta imagem subtil, ele mostra que quer ser alguém virado para o mundo no novo contexto geopolítico e estratégico que representa. E neste conjunto de oportunidades de olhar o mundo, temos que ver que é a economia. Quando ele também refere ao aspecto que os números são números, mas o que vale são as pessoas, nós não podemos esquecer que é na credibilidade da atitude que está a resposta para isto. Ou seja, se acreditam ou não acreditam que vamos ter respostas para esta solução. E o peso que vai resolver usando a palavra da Mónica, que é geringonça, que pegou bem, o que vai resolver o tempo de vida útil da geringonça própria do Estado moderno em que estamos, não é? O tempo de vida das tecnologias é muito curta. E é curta porque não sabem adaptar à realidade. Ora, a realidade são os números. Os números têm a ver com o endividamento, tem a ver com a nossa capacidade de competir em termos globais, a inovação juntar-se, digamos, à produção e à indústria, e, finalmente, tem a ver em nós que sabemos captar investimento estrangeiro e poupança estrangeira. E aí, só com o discurso virado para o mundo, é que é possível dando a tal confiança, é que se vai conseguir, e não com o discurso virado para dentro dos pequenos do livro da primeira classe ou da segunda classe, que se vai criar valor, digamos, para Portugal. António, até que ponto é que a equipa que Marcelo Rebelo de Sousa escolheu para estar com ele em Belém é reveladora do presidente que vamos ter?
é mais um pequeno símbolo dos atos que ele tem praticado. Isto é, por um lado, ilustra que quer uma equipa nova, não quer uma equipa que seja marcada partidariamente, nem quer uma equipa que seja marcada com o passado. A presidência dele e o início do seu mandato há de mostrar um tempo novo em Belém. Independentemente de fazer considerações relativamente ao passado, julgo que ele está em paz consigo próprio, não precisa de fazer a história com ninguém e por ele próprio fará a história. E por isso, estes pequenos sinais são relevantes porque demonstram a personalidade, a capacidade que ele tem de se reinventar e a capacidade que ele vai demonstrar de que é um espaço próprio que ele vai construir à sua volta. Não é um espaço contra ninguém, é um espaço de afirmação própria e é um espaço de reinvenção da presidência da República. E isso é fundamental para que possa emergir o verdadeiro Marcelo. E também, nesse conjunto de sinais que o António referia, o facto de ele ter escolhido o Vaticano como sendo a sua primeira visita oficial também é algo completamente inovador para os presidentes da República portugueses. Assim como quer fazer a celebração do Dia de Portugal em Paris junto às comunidades. Exatamente. Isto vai ser o marco da presidência, como eu lhe dizia. São os pequenos atos, os pequenos gestos, as pequenas recordações ou as pequenas mensagens que podem marcar esta presidência. Basicamente, cada decisão que for tomada vai ter um simbolismo próprio. É a junção àquilo que é uma raiz reconhecida, que é a sua formação e a sua prática católica. E isso é relevante em termos até de reação perante um Estado que, sendo laico, tem uma formação significativa em termos religiosos. Mas que, por outro lado, demonstrou a sua dimensão de liberdade religiosa ao reunir todas as religiões que quiseram com ele juntar-se ontem no primeiro dia. O pequeno gesto de fazer também a posse no Porto, a seguir as comunidades. Portanto, em todos os atos há um simbolismo, há um propósito, não um propósito egoístico, não um propósito de petit politique, o propósito de mostrar que todos devem ser chamados para estar próximo e dentro. E é esta a riqueza que pode vir a revestir-se esta presidência, porque em cada momento há estes pequenos gestos. Ontem alguém perguntava se Marcelo ia ser, à semelhança de Obama, um presidente pop. Uma boa pergunta. Eu julgo que, acima de tudo, Marcelo vai não pensar em termos populares, mas estar junto das pessoas. Porque foi isso que ele sempre fez. Repare nisto, isso sempre foi uma coisa que eu admirei na postura dele. Mesmo quando tinha ligações partidárias, mas sem responsabilidades partidárias, nunca recusou um convite. Esteve sempre conhecia toda a gente, ou se não conhecia, demonstrava o afeto e a proximidade. Aliás, teve o cuidado de ir à festa do Avante este verão, uma razão pela qual também muita gente... Mas nunca deixou de ir. Sim, que se criticou o facto do PCP não ter aplaudido por considerar que isso até era uma... Mas o gesto ficou. Mas quando em 97 se decidiu candidatar à Assembleia Municipal da terra dos seus avós, em Cabeceiras de Basto, ele aí também quis dar um sinal, não só de que era preciso mobilizar para uma dimensão tão relevante em termos de organização de Estado como é o poder local, mas acima de tudo dizendo, ele próprio dava o primeiro exemplo. Exato. E manteve-se sempre próximo e lá. Portanto, criando e demonstrando também aqui raízes ali. Julgo que Marcelo pode, nestes primeiros atos, mas que criam enorme expectativa, pode, porventura, tentar acabar por ser o presidente mais português de todos os presidentes, sem esquecer a dimensão internacional visível nos convites que fez, que são convites também eles simbólicos, porque eles representam a dimensão atlântica, ao convidar o presidente de Moçambique, com quem ele tem, Moçambique, terra com quem ele tem a dimensão cultural e histórica por força do pai ter sido governador-geral. Ao convidar o presidente de Espanha, pela proximidade que Espanha representa e a relevância que Espanha tem para, conjugando ou comungando as fronteiras com Portugal. E convidando o presidente Juncker, porque nós estamos inseridos na Europa. Com estes pequenos gestos, manifestou-se aqui uma opção europeia e uma opção atlântica, uma opção de fazer pazes com a nossa história e de fazer pazes com algo que até lhe era muito próximo. Rui, há quem considere que, de facto, esta dimensão europeia que o António referia não esteve assim tão bem refletida no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Embora ele tenha feito um gigantesco elogio ao povo português, eu diria quase que, se me permitem, uma versão portuguesa do Yes We Can,
McCain, ao presidente Obama, relembra-me agora quando o referiu, mas que esse excesso de exultação do nacionalismo nacional e dos portugueses e de acarinhar os portugueses que secundarizou excessivamente a posição e o peso que a Europa tem na determinação da vida nacional. Eu acho que é um passo de cada vez. Esse discurso era um discurso interno. Era um discurso interno onde ele vai buscar a memória para projetar o futuro, onde fala do valentismo, fala do heroísmo em casos extremos e fala de um povo que sabe ultrapassar as dificuldades, que é de facto o momento onde estamos. Mas depois os primeiros passos, como bem o António introduziu, passam pelo mundo. Passam pelo Vaticano, repare, o que primeiro vista normal era sempre a Espanha. Estamos nós fechados aqui na Península, estava o Vaticano, e depois ir à França no 10 de junho. Isso vai ser muito importante, que é para tentar, num momento em que este governo vai estar muito pressionado, que é o PEC, que tem que criar em abril, onde vai ter que fazer os seus A's, B, C, D's, planos A's, B's, tudo aquilo, e ele vai ter passado pelo mundo, porque no fundo a imagem que passa é um governo de esquerda em que quer ser esquerda, e ele vai mostrar um discurso muito mais aberto e fluente. Isso vai, digamos, criar um apoio tácito, explícito ao governo, porque mostra que o governo não é tão esquerda como isso, porque isto confunde, porque os regimes não são todos iguais, digamos. E os presidentes da República não costumam ter tanta notoriedade. E este sabe criar esse afeto, sabe criar saberá criar essas ligações e que tenha o engenho e a sorte de ter sucesso, porque nós portugueses necessitamos dele. Precisamos mesmo dele. Ambos, muito obrigado uma vez mais por estarem aqui connosco. O Em Foco fica por aqui. Fique connosco.